Aê! E Olá! tá, que bom estar com você. Ah, você não sabe a minha alegria. Eu acho que eu não vou nem conseguir disfarçar, Não precisamos disfarçar que nós estamos felizes com isso, né? Esse é né? lindo pra gente. Tá. Que bom Boa, estar com você. boa noite, querida. Primeiramente, muito grata por aceitar esse convite. Meus pupilos estão todos aqui aguardando. Que delícia. Eu queria falar, contar para o pessoal aqui rapidamente quem é você, como eu te conheci, né? A Claudete, ela é helper de Pathwork, né? O Pathwork é uma metodologia de autoconhecimento que eu fiz aqui por um tempo os grupos. Eu fiz com a terapeuta Dalquires e a Dalquires convidou a Claudete algumas vezes para fazer uns trabalhos aqui em Brasília. Claudete é de João Pessoa, né? E ela já fez algumas imersões aqui com o grupo da minha terapeuta e foram imersões muito legais. Eu estava lembrando, Claudete, que eu já fiz, que a gente já fez o dos campos mórficos, né? Eu tenho até um quadro ainda aqui com dourado, com a bolinha dourada. Já fiz o do um que você fez de sexualidade aqui, que era o módulo inicial, né? E fiz também o de relacionamentos. E já participei de outras palestras que você deu aqui pra gente. E aí sempre foi Também muito gostoso. um que eu Oi. fiz sobre Jesus. Você Foi também participou de mesmo. Cosmologia. Cosmologia. Verdade. Esse foi o primeiro. Foi muitos anos esse. Então, assim, sempre foi muito expansivo. A gente sempre expande muito a consciência ao ouvir você. Então, é uma honra muito grande você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. A parte de sexualidade é uma parte que eu domino nada. Então, eu estou aqui hoje também como ouvinte. Estou com meu papel aqui do lado para anotar os insights e os aprendizados. E aí, só para finalizar, eu passei algumas perguntinhas assim para a Claudete, gente, para ela, para orientar o que, que a gente está querendo saber aqui, o que, que o pessoal já anda pedindo, mandando de pergunta e tal, só para ela ter um norte do assunto. E agora eu vou passar a voz para ela e você fica completamente à vontade, tá bom, querida? Tá bom, minha princesa. Gratidão pelo convite. É uma alegria muito grande. E é uma honra poder estar aqui na noite de hoje falando sobre algo que me encanta. Então, antes que eu comece a falar sobre o tema, eu quero pedir alguns segundos que todos que estão presentes possam fechar os olhos por alguns segundos e trazerem a consciência para o coração. No centro do nosso peito, nós temos o nosso coração físico, mas nós temos o nosso coração dimensional, multidimensional. Então, leve a sua consciência para o seu coração. Bem no centro dele, nós temos 4 câmeras no coração. E tem um ponto que unifica essas 4 câmeras. Então, leve a sua consciência para este centro luminoso. Esse ponto no centro do seu peito é um oceano de luz que te conduz para dentro, para níveis mais profundos da sua própria realidade, da sua sexualidade sagrada. O nosso coração é a sede. Então, tome uma respiração consciente para dentro, em contato com esse ponto luminoso no centro do seu peito. Veja se é possível que o seu ar entre e saia pela boca. E que você apenas se permita ser preenchido. Quando o ar entra e sai pela boca, você diz sim. Você diz sim a você mesmo. Sim, eu me recebo. E eu recebo toda a fluidez e abundância do universo. E eu recebo todos que fazem parte deste universo. E quando o ar sai de você, você diz sim, eu me comparto. Eu me comparto com todos. Eu me unifico com todos. Eu digo sim a que também se mova de dentro de mim tudo aquilo que me impede de ser o que eu sou.
Então, tome mais uma respiração consciente neste lugar. E deste ponto luminoso, um ponto dourado brilhante no centro do seu peito, é deste ponto que eu te convido. Aí, delicadamente abrindo os seus olhos, ainda respirando e chegando, estando aqui conosco inteiro, a partir do seu coração, deste ponto dourado no centro do seu peito. E toma mais uma respiração. O tema é belíssimo. E eu trago a pergunta: o que é sexualidade? Vamos entrar falando um pouco sobre isso. E eu espero que dentro desse tema a gente possa, em algum momento, corresponder às perguntas que foram enviadas. Mas eu quero agradecer esse espaço sagrado de trazer o meu coração para estar com vocês, neste lugar de leveza e de encantamento, por cada um, pela vida, por tudo que se apresenta da forma como é. Então, essa é a primeira pergunta: o que é sexualidade? O que compreendemos sobre o que é sexualidade? Então, é para que cada um possa pensar, porque nós temos o hábito e não fomos educados a compreender que sexualidade é espiritualidade. Então, sexualidade e espiritualidade é uma única coisa, não tem separação. A maioria de nós confunde sexualidade com genitalidade. A utilização do genital é um dos instrumentos pelos quais a gente utiliza a energia sexual, que é a energia espiritual, que cria absolutamente tudo que existe. Então é muito legal quando a gente pode começar a compreender que sexualidade é igual à espiritualidade. Ou seja, se eu quero um contato mais profundo, com os níveis mais profundos da minha consciência, o que eu vou fazer? Buscar a mim mesmo. E ao buscar a mim mesmo, eu vou encontrar com todos os seres que cruzarem no meu caminho. Mas não é só isso, não falo só dos seres humanos, de todos os seres. Desde a terra, a pedra, o cristal, a planta, o oceano, os animais irracionais, os domésticos, não importa, os insetos, as fadas, os gnomos, todos os níveis estão inclusos dentro da sexualidade. Porque a sexualidade, quando eu menciono que é igual à espiritualidade, sexualidade é a fusão de dois princípios cósmicos importantíssimos. O princípio ativo, que é a força cósmica universal, e o princípio receptivo, que é a substância cósmica universal. Então, sexualidade é quando eu uso a força do ser que eu sou e modelo essa substância com as formas que eu tenho dentro de mim. Algumas são bonitas, lindas, agradáveis. Outras não são tão agradáveis assim e a gente tenta fazer de conta que não nos pertence. Então, isto é sexualidade. Agora, a genitalidade é uma das expressões desta sexualidade. Uma das, porque existem inúmeras formas de expressões em que nós criamos as nossas vidas a partir da energia sexual. Nós criamos as nossas vidas a partir deste encantamento, deste enamoramento, por sermos e manifestarmos aqui a luminosidade desse ser que nós somos. Então é muito legal, mas vamos um pouquinho mais adiante. Eu imagino, e se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, a gente vai tentar deixar um pedacinho assim no final para isso. Se não for possível, eu me comprometo que vocês podem me escrever através da Dani ou diretamente para o meu Instagram ou para o meu WhatsApp e eu respondo. Né? Então, dentro destas diversas expressões da sexualidade, nós temos a genitalidade. Então, nós temos preconceitos, nós temos dores, nós temos traumas profundos relacionados à genitalidade. Mas vamos entender uma coisa. A sexualidade é a espiritualidade.
E a espiritualidade é a sexualidade. Então, a força sexual é algo que nos move. Então, o que é a força sexual? A força sexual é essa energia de pulsação de vida que nos leva desde a inquietação mais profunda a buscar o encontro com algo ou alguém, com um ideal, com um propósito, um projeto ou com uma pessoa. Não importa se é um homem ou se é uma mulher. Não importa. De verdade, para esse movimento não tem a mínima importância. Porque a energia, ela é masculina e feminina. A energia masculina e feminina vão se apresentar como força e como substância o tempo todo, em toda a nossa criação. Então, o que é legal? A gente precisa entender que o exercício da força sexual, ele vai além do prazer genital. Então, como é que ele vai além do prazer genital? Nós temos muitas dificuldades a respeito do que é um orgasmo, por exemplo. Nós confundimos, na maior parte do tempo, orgasmo como um espasmo que acontece no clitóris ou que acontece no pênis. Um espasmo para uma liberação de uma tensão acumulada. Mas isso não é orgasmo. Isso é um espasmo nervoso muscular. O orgasmo é quando você entra num estado de fusão, primeiro com você mesmo, depois com o ser que está diante de você. Então, neste momento, as ondas que brotam dessa fusão vai trazer uma expansão total de amor pessoal, que é compartido e que é testemunhado pelo ser que está conosco. Ou pelo projeto que a gente idealizou, né? Ou pela construção que a gente começou a fazer, ou pelo livro que eu acabei de descobrir que é maravilhoso. Então, a onda orgástica, ela transcende a onda genital. Nós confundimos uma coisa com a outra, porque temos uma confusão do que é sexualidade e espiritualidade. Então, a gente foca no corpo porque a gente está confuso. Então, observe como é legal. A gente, dentro desse movimento da força sexual, nós vamos desenvolver capacidades, habilidades físicas, emocionais, mentais e espirituais para dar e receber. Porque não é possível viver sexualidade sem dar e receber. Lembram que eu iniciei falando força cósmica universal, substância cósmica universal. Então, são correntes únicas. Você não separa a força da substância. A força você não vê. A substância você vê revelando a força. Então, olha como é legal isso. Eu não vejo a força, mas eu vejo. Como é que eu vejo? Através da revelação da forma que a substância me mostra. Então, vamos trazer isso mais um pouquinho, mais para dentro ainda. Para que serve a sexualidade e a genitalidade? A genitalidade tem uma função primordial, que não é apenas a reprodução da espécie. Isso o nosso animal sabe fazer muito bem. A genitalidade tem uma função importantíssima, que é nos convidar para nos unirmos com o outro. Esse é um ponto importante. Então, o desejo sexual, que nós costumamos chamar de libido, e é um nome bonitinho, é lindo o nome libido, mas é desejo mesmo, meus amores. Então, o desejo sexual nos impulsiona a ir em busca do outro, para a completude do desejo. Então, nós vamos em busca do outro, mas existe uma função por trás disso. Para que mesmo que esse desejo nos leva ao encontro do outro? Para que a gente busque a nós mesmos, tendo o outro como um espelho, que vai nos revelar tudo aquilo de agradável e de desagradável que eu não quero saber sobre mim. Então, a força sexual tem essa função espiritual, nos levar para nos fusionarmos com o outro e nos encontrarmos.
O outro, que nós chamamos do outro, somos nós mesmos do lado de fora. Então, isso é legal da gente entender. Então, para as perguntas que vocês fizeram, que eu espero chegar lá, essa já é uma boa introdução e eu imagino que alguns de vocês já começaram a obter respostas. Porque o que eu vejo no meu parceiro, na minha parceira, sou eu no espelho da vida. Tudo que existe de agradável e de desagradável, eu preciso trabalhar em mim. Está sendo revelado na parceria. Porque a parceria, ela é física, ela é emocional, ela é mental, intelectual e ela é espiritual. Não importa o tempo que você fique com aquela pessoa. Então, o parceiro, a parceira, é a nossa cartografia. É o nosso mapa mais sagrado de tudo aquilo que a gente precisa saber sobre a gente. Então, o parceiro e a parceira nos revela, nos desvela, nos desnuda, remove os véus da nossa ignorância para que a gente aprenda sobre nós mesmos. Então, se o meu parceiro ou se a minha parceira apresenta uma disfunção física, eu preciso tratar em mim. A disfunção não é só de uma pessoa, é da parceria, é na parceria. Está se expressando ali e nós precisamos mergulhar. Agora, claro, que o que o mergulhador faz quando ele vai para o fundo do oceano? Ele usa uma roupa especial, não é? Ele usa um respiradouro, ele usa uma visão, uma adaptação, porque senão a água vai embaçar a visão. A respiração vai ser impossível e a pele não vai aguentar o contato das profundezas. Então, qual é a roupa que a gente usa para viver uma parceria? Essa é uma boa pergunta. Qual é a roupa mesmo que eu visto quando eu vou em busca de uma parceria? Tem uma roupa muito especial que todos nós ansiamos, que muito poucos de nós estamos dispostos a pagar o preço, que é a roupa da transparência. Vestir a roupa da transparência para estar em um relacionamento a dois. Né? Porque eu vou me ver. Se eu colocar qualquer outra roupa, eu vou embaçar a visão, eu vou distorcer a minha visão. E aí entra uma questão muito importante. Quando, numa parceria, a gente embaça a visão, ou seja, a gente tirou a roupa da transparência e botou a roupa de outra cor, eu quero voltar antes de eu concluir isso. A roupa da transparência se chama amor. Amor é igual a verdade. Então, para estarmos em uma parceria, precisamos estar dispostos a nos movermos para dentro da verdade. E a gente pensa que a verdade é sobre o outro, lê do engano. É a verdade sobre nós mesmos. Então, nós vamos nos deparar com lugares em que nós não queremos fluir. Então, a gente coloca uma roupa de outra cor. Quando a gente coloca uma roupa de outra cor, acontece algo muito interessante. O nosso parceiro ou a nossa parceira já não é mais tão atraente e belo. Porque eu vesti uma roupa diferente. Eu botei uma capa de proteção. Então, eu não vejo mais o meu parceiro ou a minha parceira com o encantamento, com a beleza do ser que eu sou. Aí, nesse momento, pode acontecer algo interessante. Você olha do lado e você diz, meu Deus, estou atraída ou atraído pelo meu mais próximo amigo, ou pelo colega que divide a mesa de trabalho comigo, ou pelo desconhecido que acabou de passar ali na rua e eu me encantei. Nós vamos viver isso muitas vezes dentro de um relacionamento. Nós vamos olhar e nos encantarmos muitas vezes com outras pessoas. Não tem nada de errado com isso. Mas a alma madura, quando sente isso, opa, tirei a roupa da transparência. Então, preciso vestir a roupa da transparência e olhar para o meu parceiro com o olhar da transparência, que é o olhar do amor. Porque se eu estou vendo em outra pessoa, fora da parceria, e me sinto atraída, é porque eu deixei de olhar dentro da parceria. Eu deixei de olhar dentro de mim.
Então, essa é uma boa pista. Me senti atraída? Ótimo! Traz esse olhar, o mesmo encantamento deste olhar para dentro e olha para o seu parceiro, para a sua parceira com essa lente. E você vai descobrir coisas incríveis, porque você começa a parar de tentar fugir da relação. Porque é o lugar onde você vai se revelar. Se a relação é madura, a gente pode compartilhar isso com o parceiro ou com a parceira. Mas se a relação não for madura o suficiente, o trabalho é só seu. Então você traz o olhar de novo para dentro da parceria e pode se perguntar: o que aconteceu comigo que eu deixei de ver o meu parceiro, a minha parceira, com estes olhos de encantamento e desviei para outra pessoa? Aonde eu me desviei de olhar para mim? Aonde eu deixei de me encantar comigo? Porque se o meu parceiro, a minha parceira é a minha cartografia, me revela, então eu me desconectei de mim. E o outro, que eu estou chamando de outro, o desconhecido que passou lá na rua, ou o colega do trabalho, apenas me convidou a olhar de volta. Se nós não temos maturidade, a gente pode espatifar aquela relação e partir para a próxima. Também não tem problema não, porque na próxima você vai se deparar de novo com a mesma questão, até que você decida em algum momento, diga assim: olha, já entendi que não adianta trocar de parceiro. Eu preciso olhar para mim. Essa é uma decisão importante na parceria. Muito, muito importante. Então, nesse lugar, nós vamos atravessar muitas coisas. Eu estou tentando pegar as perguntas que vocês me enviaram, certo? Então, nesse lugar, nós vamos atravessar muitas pontes, muitos abismos, muitos lagos profundos, muitos mananciais translúcidos, outros muitos escuros. Por quê? Porque vai vir para a superfície o nosso melhor e o nosso pior. A partir do momento em que nós decidimos aprofundar. Então, veja, dentro de uma parceria, às vezes acontece de você não sentir desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira, mas você sentir amor. Acontece muitas vezes. Eu amo muito essa pessoa, mas o meu genital, a minha pelve, não pulsa junto com o meu coração. Ótima investigação. Um bom momento para procurar um acompanhamento terapêutico, porque existe uma cisão no seu corpo, entre a pelve e o coração. Se eu amo, não posso entregar meu genital. Se eu entrego meu genital, não posso amar. Então, essa é uma dualidade que a gente precisa investigar. Mas acontece muito nos casais, quando abrem o espaço do coração, a energia do genital desaparece. Aquele casal se sustenta por um bom tempo, mas na hora que um dos dois sentir uma atração física por outra pessoa, corre o risco de machucar a parceria e de se machucar. Mas se a gente olha para isso e diz: é verdade, eu amo este homem ou esta mulher, eu quero ir mais fundo dentro de mim. Porque o nosso genital é uma usina que você é o proprietário particular. Não pertence a mais ninguém, a não ser a você. Você ativa os reatores da usina e coloca ela para funcionar na hora que você quiser. Então, se você sente amor pelo seu parceiro e você desconectou o genital, você precisa se perguntar: o que eu não quero revelar do meu prazer para este ser? Como eu não quero revelar? Como eu tenho medo de me entregar? E aí você vai trabalhar o seu medo. Você vai trabalhar profundamente o seu medo. Porque observe, isto é um problema sexual. E um problema sexual é a sua força vital. Ela não é negativa nem é positiva. É a sua força vital que está bloqueada naquele lugar por medo, por dor, por qualquer outra circunstância que você viveu lá atrás no seu pequeno, na sua pequena interna, na sua criança, quando você era pequenina ou pequenino. Você precisa ir atrás disso, ir em busca. E
Se você tem amor com esse parceiro, convide ele para fazer um mergulho. Porque isso não é só seu, é seu e dele. Se ele é sua cartografia e você sente amor e não sente libido, você é a cartografia dele. Então você convida o seu parceiro para dar o próximo passo. Pode ser que ele diga sim, pode ser que ele diga não. Ok? Não tem nenhum problema se ele disser não. Quem está sentindo a dor é você. Quem está investigando é você. Então, o que você precisa fazer? Tomar a decisão de mergulhar dentro de você e descongelar essa área. Porque o nosso genital, como ela é uma usina fantástica, ele é uma usina fantástica, a gente ativa na hora que a gente quiser. Mas a gente precisa querer. Observe. Querer é força ativa. Então, eu preciso me pôr em movimento. Eu preciso olhar para o meu genital, tocar, sentir o cheiro, sentir o sabor dele. Saber que ele existe, ver qual é a forma dele e procurar ajuda. Porque deve ter uma informação guardada que eu estou tendo dificuldade de acessar. Se não existisse essa informação guardada, estou de olho no horário, nós não precisaríamos fazer uma cisão entre pelve e coração. Muitos de nós têm mais uma cisão, porque acha pouco, essa ainda bota outra. Cisão pelve e coração, cisão coração-cabeça. E nós precisamos estarmos alinhados dentro do propósito. Então, o que a energia sexual precisa? Ser posta em movimento. A energia vital, ela não é negativa nem positiva, ela é neutra. Como eu vou usar é que vai fazer com que eu a leia de forma positiva ou negativa. A forma como eu utilizo. Então, eu preciso me perguntar, eu quero abrir mão deste bloqueio? Eu estou disposto ou disposta a mergulhar e encontrar o fantasma interno que governa a minha vida, que congela a minha pelve, que mata a minha capacidade de entregar o meu prazer a mim e que o meu parceiro ou parceira testemunhe isto? O que está oculto dentro de mim? O que eu preciso saber sobre mim? Se você investigar minuciosamente, você vai ficar muito feliz porque você vai ver uma coisa muito interessante. Seu parceiro ou sua parceira começa a te dar as pistas. E você vai para o seu trabalho pessoal. Você vai aprofundar dentro de você mesmo a beleza deste encontro, que na nossa fantasia é o encontro com o outro. Não é. É o encontro conosco. O nosso parceiro é uma testemunha deste encontro. Seja com o coração, seja com a pelve, seja com a cabeça, mas é uma testemunha. Então a gente precisa investigar, ir para dentro. Muitas vezes nós não gostamos do nosso genital. Quantos de nós nem olha no espelho como é o nosso genital? Quantos de nós não sente o cheiro nem o sabor do nosso genital? Vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou sentir o sabor? Tem uma coisinha chamada mão, que a gente usa. E a gente sente o cheiro. Ih, meu relógio soltou aqui, desconectou. A gente sente o cheiro, a gente toca, sente o sabor, experimenta, vê como é. A gente também sente o cheiro do genital do parceiro e o sabor. O que isso causa dentro de mim? O que se move dentro de mim? Né? Então a gente começa a apreciar o nosso corpo. Porque, meus amores, vejam, o que é o nosso corpo? É um templo cristalino de luz manifestando o divino aqui. Então ele não pode ser feio, ele não é feio. Ele não é distorcido. É o nosso medo que distorce, que apresenta uma disfunção. Seja uma disfunção eréctil, seja uma disfunção que é conhecida como, nas mulheres, esqueci o nome agora, frigidez, né? Nas mulheres é frigidez. Vaginismo então, também, né? Vaginismo. Exato. Tem uma série de nomes aí, porque nós não estamos honrando esse templo divino. Veja, nosso corpo é o templo divino. Então, nós precisamos honrar esse templo, conhecer esse templo, aprofundar-se dentro desse templo, conhecer cada detalhe,
Porque cada detalhe que eu cuido desse templo, eu estou honrando o ser que eu sou, o divino que eu sou. E eu me integro ao processo da criação consciente. Eu digo sim ao processo de criar de forma consciente cada circunstância da minha vida. Então é muito legal como a gente vai se perguntando, né? Olhando, olhando, olhando. E observe, a nossa energia sexual, ela não está ligada ao mal nem à dor. Nossa energia sexual é pura luz. Nós, pelas experiências vividas, associamos esta força à dor e ao mal. E passamos a acreditar que essa energia não é divina. Nesse momento, nós também estamos dizendo não ao divino que nós somos. Então, a nossa investigação é muito mais profunda, é muito mais delicada, é muito mais linda, é muito mais encantadora, porque nós estamos trazendo este ser luminoso para o lado de fora. Essa luz do ser que eu sou para ocupar todas as células do meu corpo. E de onde é que vem essa força? Do nosso genital. Da nossa base. É na nossa base que essa força mora. Então, observe. Quando você tem um parceiro ou uma parceira que diz para você que não sente tesão por você, atração por você, esse casal precisa de uma ajuda. Porque o que este parceiro ou esta parceira está te dizendo é uma coisa muito simples que ele ou ela não sabe. É que ele deixou de se encantar por ele mesmo. Por isso que ele não te vê. Ele não pode te ver porque ele não está se vendo. Ele não pode se sentir atraído por você porque ele não está atraído por ele mesmo, mas não sabe disso. Então ele projeta em cima de você. Ótimo, não tem problema, vai trabalhar. À medida que você trabalha e resgata a fêmea ou o macho em você, seu parceiro, sua parceira vai te ver. Mas tem uma dica que eu vou falar para vocês que é muito legal. Muito, muito legal. E que eu adoro falar sobre isso. Que é assim, nós mulheres precisamos estar abertas e disponíveis para todas as expressões masculinas. Quando nós fechamos para uma expressão masculina, nós fechamos para todas. Então, quando eu falo expressões masculinas, eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando dos dois. Então, nós precisamos tomar a decisão de estarmos abertos para a expressão masculina. E os homens precisam estarem dispostos e abertos para olharem as expressões femininas. Não importa se essas expressões serão em outros homens ou em outras mulheres. Não faz nenhuma diferença. Mas se eu fecho para o masculino, eu fecho para todos os masculinos. Se eu fecho para o feminino, eu fecho para todos os femininos. Isso é muito importante da gente compreender. Muito. Porque isso não é do mundo do adulto. Não é o adulto que faz isso. Quem faz isso é a consciência infantil em nós, que se sentiu machucada, que se sentiu lesada, né? Que se sentiu abusada, que se sentiu desrespeitada. Deixa eu botar o relógio aqui, ok. Então, quem faz isso em nós é a parte infantil, a parte imatura. Essa parte precisa de suporte. Essa parte precisa ser vista por a gente. Outra coisa que é muito importante, que é muito legal da gente ver, observe. Quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, todos os nossos chakras, os nossos centros de força, vão fluir belamente. A nossa saúde física é muito boa, a nossa saúde emocional, mental, intelectual e espiritual, porque estamos alinhados. Então, a energia sexual, ela nasce, vamos dizer assim, eu vou usar uma figura de linguagem, certo? Na base da nossa coluna. Ela sobe pela coluna vertebral através de 3 ondas vibracionais. Ativa todo o nosso sistema nervoso e desabrocha como um sol belíssimo no topo da nossa cabeça.
Esse é o movimento que a nossa energia sexual faz. Mas se essa energia sexual teve alguma obstrução em algum lugar, ela vai ficar impedida de fluir. Com o tempo, nós vamos viver doenças físicas nessas regiões. Porque o fluxo está sendo contido, impedido de seguir o que é natural. Então, esse fluxo que vem lá de dentro do nosso cóccix ativa o nosso períneo masculino e feminino, através das gônadas, através dos ovários, ativa todo o nosso aparelho reprodutor, que se conecta com todas as glândulas do nosso corpo e põe esse rio de energia em movimento com um objetivo. E o objetivo é transcender o físico. A nossa energia está congelada no corpo físico. Em algum momento, a gente vai precisar acender o interruptor de todas as células do nosso corpo, para que a gente revele o corpo de luz, o templo sagrado que nós somos. Então, a energia sexual, que a gente está falando sobre ela hoje, ela é fantástica. A gente precisa fazer mergulhos profundos para dentro dela. A gente precisa deslizar para dentro dela, mas por escolha consciente. Eu quero e quero pagar o preço para pôr em movimento o que me impede de ser o que eu sou. Eu estou disposta a pagar o preço de olhar as partes agradáveis e as partes desagradáveis. Eu estou disposto a me mover. O que nós costumamos fazer é que o outro se mova. Então, a gente precisa estar disposto a isso. Eu estou olhando o relógio, gente, porque nós temos um tempo agora pequeno, muito pequeno, e eu já falei bastante, né? Esse é um tema que eu amo de paixão. Eu posso falar horas sobre esse tema, porque eu estudo esse tema. Eu sou terapeuta há mais de 30 anos. Trabalho com casais, com individuais, com grupos, e é algo que toca meu coração em um lugar muito especial, muito especial. Eu quero abrir esse espaço para ver se tem alguma outra pergunta, ou se Daniele precisa acrescentar algo, ou perguntar algo. Eu estou completamente aberta para que a gente não chegue naquele tempo limite. Tá, eu vou ativar os comentários aqui. Eu tinha desativado para não ficar na frente do seu rosto, para a gente poder te ver com clareza. Mas eu queria te perguntar, Claudete, você tem uma imersão de sexualidade na Chapada Diamantina, né? Que você faz eventualmente. Você tem previsão de quando você vai fazer esse trabalho novamente? Essa imersão da energia sobre a sexualidade sagrada são 2 turmas que a gente faz por ano na Chapada Diamantina. A turma dos solteiros é uma semana antes do carnaval e os casais é no período do carnaval. Então, a terça-feira de carnaval, na segunda, os casais já estão dentro dessa jornada. É uma jornada iniciática mesmo. São 6 dias de mergulho profundo num lugar extraordinário, que tem uma beleza e uma natureza exuberante e que nos ajuda a entrar nesses lugares mais profundos. Então, ela acontece todos os anos. Nós estamos com 23 jornadas na Chapada. Todos os anos a gente conduz 2 turmas. Uma turma de solteiro. Os solteiros são 6 dias também. E uma turma com os casais. E quando eu digo casais, são casais hétero e casais homoafetivos. Nós não fazemos distinção. São os casais que desejem fazer um mergulho mais profundo. Então, é uma jornada belíssima que eu convido quem desejar, quem se sentir chamado, porque muda muito a vida da gente. A gente brinca muito nessa jornada dizendo que a gente dá 1 ano de garantia e que a vida da gente é antes e depois da jornada. Eu estou lendo aqui que algumas pessoas estão dizendo exatamente isso. Maravilhoso. Gratidão por me lembrar disso, Dani. E é engraçado porque, assim, eu já tive muitas oportunidades de fazer, mas é como se a minha consciência não tivesse chegado ainda nesse ponto de agora eu vou olhar para isso, né? E já tem uns 2 anos que eu tenho tido muita vontade de fazer, só que aí a vida dificultou, porque agora eu tenho bebê, né?
Levam Que agora bebê. está fazendo 2 anos, mas no carnaval é a próxima, então, né? É Próxima fevereiro? será no carnaval. Mas você pode levar sua criança junto. O Aham, que acontece, você precisa levar alguém que fica hospedado com a criança, né? E aham. você visita nos intervalos, a criança pode comer junto com a gente. E a gente tem alguns passeios que a criança pode fazer junto também. Agora, Ah, existem partes da jornada que a criança realmente não pode estar presente, porque a energia é muito forte e é uma violação para uma criancinha estar dentro de um campo de uma energia muito alta. aham. E já as inscrições elas já estão abertas? Pode entrar em lista de espera? Como é que é? Pode entrar em lista comigo, pode. Eu não digo que elas estão abertas, porque eu estava e ainda estou esperando a gente concluir o mês de julho, para a gente olhar como inicia esse agosto, né? E aí, a Uhum. partir do dia 1º de agosto, a gente abre esse espaço, inclusive de divulgação já, para que as pessoas se organizem, porque é uma jornada de 6 dias, e a gente precisa lidar com deslocamentos, né? Então, a Uhum. partir do mês de agosto, a gente abre essas inscrições para a jornada de 2021, com muita alegria. Estarei na próxima turma. Que assim Eu quero seja. te fazer uma pergunta agora, voltada para o tema, que uma pessoa falou hoje num grupo nosso aqui, uma cliente minha, e eu achei muito interessante, que é sobre sonhar com o pai, sonhar que tem relação sexual com o pai. E tem pessoas que têm isso de forma repetida. Esses sonhos estão revelando alguma coisa ou o que que Maravilha. Uma pergunta muito boa essa. Observe, esse sonho é uma revelação? Sim. Essa pessoa precisa trabalhar esse sonho. Porque ela pode ser uma realidade no mundo da consciência infantil e ela pode ser um desejo que essa criança viveu de forma muito forte e não pôde expressar esse desejo. Às vezes, através até de uma brincadeira. Mas esses sonhos também, não estou dizendo que é o caso da sua cliente, mas ele também pode revelar um abuso sexual que nós não sabemos. Isso tem que ser investigado. Eu não estou dizendo que é um abuso, eu estou dizendo que, como são sonhos repetitivos, precisam serem investigados, porque podem revelar desejo sexual escondido e que vem pela fantasia, e a fantasia sexual de qualquer ordem, ela é uma pista extraordinária, porque ela vai nos levar para um trauma infantil. Uhum, Qualquer que seja a fantasia sexual, seja num sonho e seja vivendo presencialmente, a base dela é uma dor infantil. Então, uhum, nós precisamos pegar a fantasia e trabalhar com ela. Às vezes, essa criança não viveu uma experiência de abuso, mas ela pode ter escutado os pais fazendo amor. E para ela, o desejo foi ativado. Ela pode ter escutado sussurros, murmúrios, e ela passou a sentir o pulso da energia sexual no corpo. Isso se apresentar no sonho ou numa fantasia mais às claras. Então, uhum, é importante investigar e saber que ali existe uma pérola de um tesouro pessoal, porque uma parte da energia dessa criança está congelada lá. Nós não sabemos em quê. Então, o uhum, trabalho pessoal é fundamental e pegar o sonho e trabalhar os detalhes do sonho vai levar essa pessoa provavelmente para essa experiência lá de trás, que pode ter sido dolorosa ou pode ter sido extremamente prazerosa e que a criança associa com o pai. Tem uma coisa importante, Dani, que é assim: o primeiro homem na vida de uma menina é o pai. É a primeira fonte de desejo. A primeira mulher na vida de um menino é a mãe, é a sua fonte de desejo. Só que esse desejo, ele não é genital, ele é desejo, ele é prazer, ele é pulsação, ele é vida. Dependendo da troca existente entre esses pais e essa criança, essa pulsação de prazer pode ficar localizada no genital como um trauma
Porque, às vezes, até a criança dorme no mesmo quarto que os pais, ouve os pais fazendo sexo, ou vê alguns movimentos, e isto é uma violação para o mundo infantil, porque aquele corpo não está pronto para viver uma onda de energia tão forte e poderosa como a energia sexual. E isso poderá ter uma repercussão enorme na vida dessa pessoa e até ditar determinados comportamentos. Então, é muito importante investigar. A E, investigação é fundamental. e pode também, Claudete, ter de outra vida e experiências de uma vida passada? Isso? É possível, sim. É possível. É possível que sejam memórias. Mas, mesmo que sejam experiências de vida passada, a associação emocional da criança é com o genitor desta vida. Então, isto precisa ser trabalhado, mesmo que seja uma memória antiga. Compreendeu? Ela só veio, só foi atualizada porque algo foi posto em movimento, algo disparou a memória. Então, não importa se ela é de agora ou se ela é do grande passado. Entendi. Precisa trabalhar para liberar aquele ponto, porque, veja, quando uma menina ou uma mulher, ou um homem ou um menino deseja o pai, tem culpa, tem medo e tem culpa. E tem dor pelo desejo. E tem tentativa de negação. Então, a gente precisa se mover, trabalhar, 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 pôr isto em movimento, não importa se é desta ou de outra. Mas requer muito trabalho, sem generalizações. É trabalhar e encontrar qual é o núcleo que a criança associou com a genitalidade. Compreendeu? A criança fez uma associação. A criança na época, porque hoje é uma consciência infantil que precisa que o adulto, que agora sustenta esse corpo, empreenda um mergulho em direção a esse centro para liberar essa energia que ficou cristalizada. Fica claro isso? Uau, é muito profundo, né? É muito bom. E precisa de muita coragem, né, para fazer esse mergulho. É, assim, pelo menos eu não vislumbro como uma decisão muito fácil, né? É uma decisão de muita maturidade, de muita coragem, porque Ou só de ouvir aqui você falando, desde o início, né? E sentindo a sua energia e tudo que você está falando, eu me emocionei várias vezes, né? E algumas vezes eu senti o medo no meu corpo, mesmo que não fizesse sentido racional, eu percebi o medo aqui, né? isso mesmo. Nós vamos lidar com ele. Lembrar que o medo não é para nos impedir. O medo é um sinalizador de que ali tem uma pérola do meu tesouro pessoal que eu preciso acessar. Que ninguém vai fazer isso por mim. Claudete, eu tô olhando aqui se alguém fez alguma pergunta, mas eu tô com um desejo de te perguntar uma coisa muito legal, porque assim, eu tenho atendido muitas pessoas e é impressionante como é comum a dor do abuso sexual, né? Assim, é quase que entre 10 pessoas, 9 viveram essa dor. Assim, é muito comum. E como que a gente pode superar, assim, na sua experiência pessoal, né? Como que a gente pode superar esse trauma para liberar também a nossa sexualidade, porque está vinculada a uma violência física, né? Observe, o abuso sexual, ele traz para fora algo que é o potencial daquela criança. Eu vou falar algo que não é muito comum da gente falar. Uma criança que é abusada, ela tem um poder muito grande, uma força muito grande. E o abusador, que é o adulto, não resiste a esta força e viola aquele sistema. Então, essa criança que vira um adulto depois precisa trabalhar profundamente a violação, sim, mas o ponto básico a ser trabalhado é assumir a força que tem interna. A força é tão grande que aquela outra pessoa
por imaturidade, por ignorância, por também ter uma dor muito profunda, não resiste e invade aquele pequeno sistema antes do tempo. Compreende? Então, assim, é algo muito delicado. E que quando a gente começa a trabalhar, a gente vai vendo os níveis de dor que existe ali dentro. Porque é verdade, esse ser que foi violado tem uma força interna extraordinária. Ao ponto de descontrolar o adulto, imaturo, inconsequente, ignorante de si próprio, que vai lá e faz a violação. Então é muito trabalho pessoal. Na hora em que a pessoa que viveu a experiência de abuso assume esse poder pessoal, o abuso desaparece da vida dela. Porque ela se apropria daquilo que foi o fator de atração e que em um nível muito profundo a criança se sente culpada por ter atraído aquela experiência. Ela não sabe nem o que é atração. Ela não sabe racionalmente, mas emocionalmente ela se sente culpada pelo descontrole daquele adulto imaturo. Ela não tem ideia de que a força dela é muito grande. Tão grande que ela consegue, depois disso, levantar e construir uma vida. Então, é uma força extraordinária. E precisa de muita compaixão e de muita inteireza de coração para estar junto e trabalhar os abusos e, no nível mais profundo, o estupro. Mas o abuso, ele é uma violação mais delicada de ser trabalhada do que o próprio estupro. Uhum. Então, a gente pode dizer também que o abuso, a dor do abuso, ela está a serviço de revelar a nossa força ou de assumir o nosso poder? Exatamente, de revelar e assumir. Uhum, Porque só revelar, para mim, não funciona. A gente tem que revelar e assumir. uhum, E depois disso, nós temos um próximo passo, que é o que eu quero fazer com essa energia, com esta força que agora eu sei que eu tenho. O que eu quero fazer com ela? Eu quero continuar sendo uma eterna vítima ou eu quero pegar a minha vida e dar a forma que eu desejo? Isso é modelar aquilo que eu iniciei falando. É modelar a substância da alma com a uhum, força do ser. uhum. Né? E todos nós podemos fazer isso. Mas precisa coragem. Ó, 3 coisas básicas: tempo, esforço e persistência. Para que a gente dê o passo. Porque a gente vai Teve, descobrir um teve, universo completamente nosso, novo. o nosso tempo já está quase acabando, mas teve uma pessoa que eu acho que entendeu errado aqui, que ela fez a pergunta assim: então a culpa é da criança? Não, a culpa não é da criança. O adulto foi imaturo e violou um sistema. Então, a criança se sente culpada porque ficou violada e, na maioria das vezes, teve prazer. Então, a criança se sente culpada pelo prazer sentido. Não foi ela que fez a violação, mas ela se Uhum. sente culpada porque, ela, na maioria das vezes, existe prazer. Ótimo. Responsabilidade é do adulto imaturo que atravessou o sistema. Uhum. Eu achei importante esclarecer, porque não é legal a pessoa sair dessa live achando isso no Não, final de tudo isso, de né? forma alguma. Claudete, essa live aqui é para a gente assistir umas 50 vezes, Eu também vou porque assistir. a profundidade é tão grande, né, que eu tenho certeza que o nosso cognitivo não capta tudo de uma vez. Então, a gente precisa estudar ela novamente. Então, quero dar a notícia aqui para as pessoas que vou salvar aqui a live. Claudete vai colocar no YouTube dela, eu vou colocar no meu também, né? Então, mas assim, já que estamos quase finalizando aqui, nossa, eu estou expandida de alegria, muita gratidão mesmo por essa doação, assim, profunda. Muito, muito, muito obrigada, Claudete. Que você Gratidão. possa voltar mais vezes, assim, sem querer Já abusar, mas abusar. eu estou disponível quando for possível. Eu tenho muita gratidão a você e a todos que estão aqui conosco, sustentando, porque isso é cura para todos nós.
Uhum. Trouxe uma visão completamente nova, diferente, muito mais profunda. Então, eu acho que isso liberta a gente em muitos níveis, né? É verdade. Então, gente, eu queria agradecer também a presença de todos vocês. Nunca tive uma live com tantas pessoas, 115 pessoas ao vivo nesse momento. Mas, graças à visita da Claudete, agradecer a presença de todos. Como a Claudete falou, aqui eu deixei anotado o perfil dela, né? Mas também estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, eu encaminho para ela, né? A gente pode ver de repente se marca outra, se surgir muitas dúvidas, muitas perguntas, entre em contato com ela. Ai, peraí, que o meu telefone tocou aqui. E é... esqueci que eu ia falar, o negócio passou aqui. Estamos disponíveis. Esse é o ponto. Isso. Eu quero te agradecer, Dani, de Muito coração por obrigada, essa troca. querida. Muito obrigada. Um beijo muito grande no seu coração. Outro, que as bênçãos divinas nos envolvam. Amém. Graças a Deus. Tchau, 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 gente. princesa.